Olá, gente. Bem-vindos à aula 13 de Matemática 3. Aqui é a professora Bárbara. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios do Enem, em específico. É uma demanda que eu tenho tido, né, aqui nos vídeos. Então, eu selecionei alguns. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso, inscrever no nosso canal, seguir a gente no nosso Instagram, que tem muito conteúdo legal. Inclusive, na última sexta-feira, teve uma live sobre dados na internet, né, proteção de dados e tudo mais, e eu apareci nessa live. E o professor Abelha de matemática, acho que matemática um ou 2, não sei qual é a matemática da Abelha, desculpa, Abelha. O professor Abelha também apareceu, momento de orgulho aí pro pessoal da matemática. Geralmente aparece mais o pessoal da área das humanas, das biológicas, mas é porque a live é mais conversa, né? Eu entendo não aparecer tantos professores de matemática, porque ninguém quer conversar sobre porcentagem, sabe? Eu também não quero conversar sobre porcentagem. Então, para quem perdeu essa oportunidade única de me ver na live, vocês podem se inscrever se inscrever não, né? Seguir a gente no nosso Instagram. Quem sabe eu não apareça em outras lives. Vocês tenham prazer da minha presença. Então, vamos lá. Não se esqueçam de qualquer coisa mandar no meu e-mail, inclusive sugestões de questões para poder resolver nas próximas aulas. Essa não vai ser a única aula de exercício que eu vou fazer. Eu pretendo fazer algumas aí ao longo, então se tiverem alguma sugestão, podem mandar. Então, antes de começar, eu vou passar algumas dicas, na verdade a maioria, né, bem intuitiva. Eu acho que muitos professores batem nessa tecla, mas como eu também sou professora, então eu também vou bater nessa tecla. Então, seguinte, leia a questão atentamente, tá? Todo professor fala para poder ler a questão atentamente no Enem, mas é porque às vezes a gente tá lendo e o Enem, ele é muito texto, sabe? O Enem, não adianta, o Enem é muito texto. Então, às vezes a pessoa fica meio perdida, sabe? Então, isso mesmo na prova de matemática, que não é mais com português, agora é com ciência da natureza. Então, se você vê que você não está conseguindo prestar atenção, talvez seja melhor você tirar um tempo para poder respirar, para poder tomar uma água. Às vezes, ali seja o seu tempo de ir no banheiro, talvez isso seja melhor do que você ficar ali insistindo e você não conseguir render, e você ter que ler a questão de novo, você ter que perder tempo. Porque esse é o problema, né? Você vai acabar perdendo tempo. Porque você vai ter que ler a questão de novo. Entendeu? Marcar as informações que acha que são importantes. Muitas vezes as informações elas não estão separadas. Né? Tem vezes que elas estão em gráficos, em tabelas, mas tem vezes que elas estão dentro do texto em matemática. Então é bom você ir marcando as informações que acha que são importantes, porque na hora de voltar para poder pegar essas informações vai ficar mais fácil. Se você acabar marcando uma informação e essa informação não for importante no final das contas, não tem problema. O importante é ficar mais fácil de achar aquelas que são importantes, ok? Ter atenção que a questão pede especificamente. Tem muita questão que pode pedir muita coisa dentro dela. Então, a parte final do texto, que é a parte da pergunta específica, ela é muito importante. Tem que ter muita atenção e tentar fixar aquilo mesmo. Muitas vezes as dúvidas estão nessa parte, né? Que eu recebo muitas dúvidas de alunos que eu não sei, não entendi o que foi pedido na questão. Então, às vezes é falta de atenção nessa parte, às vezes não é, claro, né? Mas tem vezes que às vezes é parte de falta de atenção mesmo. Muitas vezes, você lendo a questão de novo com o aluno, sem precisar falar nada, o aluno já entende. Ah, tá, agora eu entendi. Eu passei isso como professora, mas eu também passei isso como aluna na época que eu fazia o Enem. Então, é uma coisa completamente normal, mas é por isso que a gente precisa ter mais atenção no que a questão pede. Ler as alternativas por alta. O que é ler por alta, né? Não quer dizer que você precisa ler prestar muita atenção nas alternativas, mas isso pode dar um melhor direcionamento de como fazer suas contas e de como obter o resultado. Então, às vezes, sei lá, eu vou dar uns exemplos disso nas questões que eu vou fazer, mas, por exemplo, às vezes você está fazendo alguma conta com pi, e aí na resposta da questão, os cálculos não estão como que eu posso falar? Eles não estão com o número pi. Então, por exemplo, digamos que você tem que multiplicar vários números ali por pi. Às vezes, na questão, eles não
converteram o π em 3,14 e multiplicaram. Eles deixaram o número π. Aí as respostas são tipo assim, 2π, 3π, 6π, 10π. Então, se você converteu e aí depois você tem que desconverter, né, entre aspas, é uma perda de tempo. Então, o ideal é que você dê uma olhada, pelo menos para poder ter essa noção. E também eu acho que ajuda a entender melhor o que a questão está pedindo, se você ainda não entendeu. E manter o espaço de fazer as contas mais ou menos organizado dentro do possível. Não quer dizer que tem que ficar bonito, mas pelo menos que esteja organizado o suficiente para, caso você tenha que voltar, porque você viu que errou, né, chegou numa resposta que não está ali nas alternativas, você consiga identificar o que você fez. Então, não é que precisa estar organizado bonitinho, né? Mas tem que ser o suficiente para você poder entender e achar suas informações, ok? Então, vamos lá. Fui vasculhando as provas, acho que é de 2009 até 2012 que tem nessa aula. E aí eu peguei algumas questões assim, meio aleatoriamente, eu não vou falar, eu não separei, né? Questões de tal matéria, porque uma das dúvidas que eu recebo é que não sabe a qual matéria que se refere uma questão, né? Quais fórmulas tem que usar, quais conceitos tem que usar, então a gente vai trabalhar isso também. Então vamos nessa primeira questão. Nossa, vou até tomar uma água que tem texto. Ok. Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes termos. A cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas em um regime de trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$10 por trabalhador por dia de trabalho e R$1.000 pelo aluguel diário de cada fábrica. Gente, R$10 por dia parece pouco, né? Até para 2009. Parece muita coisa, não. Enfim. O fazendeiro argumentou que fecharia um contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com gasto inferior a R$25.000 ali no total, né? Para atender às exigências do fazendeiro, e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja constante, quer dizer, você não vai ter que levar isso em consideração, né, se eles trabalharem menos num dia, tudo mais, a cooperativa deveria. Aí tem as alternativas do que a cooperativa deveria fazer. Nesse caso, as alternativas são mais importantes ainda, porque quando você lê o problema, você vê que tem um monte de coisa que a cooperativa poderia fazer, poder se adequar àquilo. Então, nesse caso, nessa questão específica, você vê que o melhor a fazer é você ler as alternativas e ver se elas se adequam, ok? Primeira manter a sua proposta, isso é a letra A. Letra B, oferecer 4 máquinas a mais. Letra C, oferecer 6 trabalhadores a mais. Letra D, aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias. Letra E, reduzir em R$400 o valor do aluguel diário de uma máquina, ok? Ok. Então é o seguinte, vamos analisar primeiro a proposta da cooperativa, até porque tem uma alternativa que fala manter a proposta atual, né? Então a gente tem que saber o quão que essa proposta é adequada. A proposta da cooperativa é 12 trabalhadores a R$10 por dia cada, mais 4 máquinas a R$1.000 por dia cada. 6 horas de trabalho por dia, capacidade de colheita 20 hectares por dia. As exigências do fazendeiro. Colher 180 hectares de milho em 6 dias, com gasto inferior a 25 mil. Ok? Essas são as informações que você teria que organizar ali na sua parte de fazer conta. E que você deveria ter grifado, né, na hora que passou. Ok. Então, primeiro vamos analisar o seguinte. A proposta atual está atendendo às exigências do fazendeiro? Vamos ver. Ele quer que 180 hectares sejam colhidos em 6 dias. Se ele quer 186 dias, quer dizer que ele quer 30 hectares colhidos por dia. A proposta atual da cooperativa é colher 20 por dia. Então, já não está adequado nesse sentido. A gente poderia descartar A, mas vamos analisar também financeiramente se adequa. Gasto inferior a R$25.000 em 6 dias. Então, se é R$25.000 em 6 dias, quer dizer que em cada dia seria ali aproximadamente R$4.166,67. Aproximar ali para R$4.166, melhor. E a proposta cooperativa é os 12 trabalhadores a R$10 por dia, né? Seria um gasto de R$120 por dia com trabalhadores. E as 4 máquinas a R$1.000 por dia, ficaria ali um gasto de R$4.000 com as máquinas. Somados, os gastos são de R$4.120 por dia. Está menor do que o fazendeiro falou que seria o máximo. Então, nessa parte se adequa. Financeiramente se adequa, não se adequa em questão de produtividade. Ok? Então, vamos continuar.
Nisso, a gente pode riscar A, que é manter a proposta, e a gente também pode riscar E, que é reduzir em R$400 o valor do aluguel diário de uma máquina. Por quê? Porque essa proposta, a gente analisaria ela se a proposta da cooperativa tivesse adequada na produtividade e não tivesse adequada no valor. Então, se a gente tivesse que ajustar só o valor, talvez isso aí ia resolver. Só que mesmo se reduzir em R$400 o valor do aluguel diário de uma máquina, você ainda vai ter o problema da produtividade. Então, se reduzisse em R$400 o valor do aluguel diário de uma máquina e aumentasse ali em outro parâmetro, né, com o dinheiro que sobrou, alugasse mais máquinas ou contratasse mais trabalhadores, aí a gente poderia pensar, como é só reduzir o valor, então tá arriscado, ok? Isso talvez geraria um pouco de dupla interpretação. Eu acho que se a questão não foi anulada, não dessa questão ser anulada, então pode ser que no final das contas não gerou uma dupla interpretação, mas a gente poderia se confundir, né? Por isso que é importante você se ater ao que a questão fala e só o que a questão fala, ok? Então, vamos. A cooperativa pode oferecer 4 máquinas a mais, que é a alternativa B, ou 6 trabalhadores a mais. Então, vamos ver. O gasto por dia proposto na cooperativa é de R$4.120, isso na proposta atual. O fazendeiro disse que o máximo é R$4.166, aproximadamente, né? Tinha ficado uns centavos também, mas é melhor tirar. Então, quer dizer que o gasto, ele pode aumentar, de acordo com a proposta atual, você tem mais R$46 por dia ali para poder gastar. Com esse dinheiro, você não consegue alugar mais uma máquina, porque o aluguel da máquina é R$1.000 por dia. Então, se os preços se mantiverem inalterados, né, como eles vão se manter, porque não tem nenhuma observação na alternativa, então você não pode alugar mais uma máquina. E você também não pode contratar mais trabalhadores. Por quê? Contratar mais 6, né? Porque a alternativa C, aliás, era contratar mais 6. Você não tem dinheiro para mais 6 trabalhadores, você tem dinheiro para mais 4. Porque cada um custa R$10 por dia. Então, as duas estão descartadas. Não pode oferecer 4 máquinas, não pode oferecer 6 trabalhadores. Isso deixa a gente só com a alternativa D, certo? Então, poderia marcar D? Poderia. Só que eu sou extremamente paranoica, então eu não marcaria D até ver se a D é verdade. E é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então, vamos ver. Aumentar a jornada para 9 horas diárias seria adequado ao caso? Então, nossa, ficou desorganizado. A gente teria que ver o seguinte. Eles estão trabalhando, atualmente, 6 horas por dia. A proposta seria aumentar para 9 horas diárias, né? Não está muito de acordo ali com a CLT, talvez. Mas, ok, né? Vamos ignorar essa parte. O aumento seria ficaria, no caso, 150%. O aumento seria de 50%. Como é que a gente descobre isso? Colocando aqui 9 sobre 6, que foi o que a gente aprendeu na aula de porcentagem. Né? Igual a 1,5, 150%. Se a produtividade passasse a ser 1,5 da inicial, quantos hectares seriam colhidos por dia? Então é o seguinte, inicialmente eu estava colhendo 20 por dia. Se aumentasse, né, em 50%, ficasse 1,5, ficasse 1,5, né, os 150%, quantos hectares seriam colhidos? 20 vezes 1,5, né, 1,5, porque 150%, seriam 30 hectares por dia, que foi o que o fazendeiro pediu. Então, essa questão, ela se adequa. Então, a gente já cortou todas as outras. O que sobrou ali, o que a gente provou ser verdade também, é a alternativa B, aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias. Ok? Essa questão foi grande, as outras não vão ser tão grandes assim, mas essa é uma questão necessária. Então, próxima questão. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, no mapa, era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de. Então, exercício de escala é muito importante, porque é importante na matemática e é importante na geografia também. Então, é por isso que eu fiz questão de selecionar um, que vocês vão ter que, enfim, resolver isso aí. Primeiro,
as duas medidas, elas têm que estar na mesma unidade de medida, que é centímetros. Quando a gente trabalha com escala, geralmente a gente não... Assim, geralmente não, né? A gente vai trabalhar em centímetros porque você não vai ter ali um mapa de 1 quilômetro. Então, a gente vai ter que manter sempre em centímetros. A gente sabe que 8 centímetros no mapa são 2.000 quilômetros de distância real. Então, primeiro a gente vai converter esses 2.000 quilômetros para centímetros. Como nós vamos fazer isso? Desse jeito. A gente vai ter aqui essa tabelinha e a gente vai ver de quilômetros para centímetros quanto que a gente tem que quando a gente tem que passar ali. Eu acho que a professora Samira, que fez uma revisão sobre essas conversões, é muito usado na física. Então é o seguinte, a gente vai multiplicar por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. De quilômetros para centímetros, a gente multiplica por 10 5 vezes. Então, esses 2.000 quilômetros vão virar muitos centímetros, 200 milhões de centímetros, ok? E então, se 8 centímetros equivalem a 200 milhões de centímetros, 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros. Então, é assim que fica a nossa escala. 1 para 25 milhões, ok? Agora vamos nas alternativas. Nossa, eu odeio quando a questão não tem divididinho assim, uns pontinhos, mas vai acabar ficando essa alternativa E. Olha aqui. 6 zeros aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros aqui, ok? Alternativa E. Vejam bem que a divisão, né, esse 25 aqui, ele está presente aqui em todos os números. Então, a pegadinha dessa questão seria só nessa questão dos zeros para poder ver se você converteu certinho, né? Então, vamos fazer aqui mais uma questão nessa aula. Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará o maior retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500. Para isso, pesquisa o rendimento e o imposto a ser pago em 2 investimentos, a poupança e o CDB, Certificado de Depósito Bancário. As informações obtidas estão resumidas no quadro. Então, a gente sabe o rendimento mensal da poupança, o rendimento do CBD, o imposto pago na poupança e o imposto pago no CBD, ok? Para o investidor, final do mês, a aplicação mais vantajosa é. A gente tem que ver o que é mais vantajoso para esse investidor. Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar a poupança. A poupança, primeiro vamos descobrir quanto que ele vai ganhar e depois para a gente poder descobrir quanto que vai ficar o montante dele no final das contas. Quanto que ele vai ganhar, a gente calcula o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vai ficar aí o capital, R$500, a taxa. Vejam bem que a taxa é de 0,56%. Então, a gente ainda tem que dividir por 100 para transformar isso na nossa taxa. O número vai ficar pequeno, mas é porque essas coisas rendem pouco mesmo, né? Senão, a gente estava feito. E a taxa ali é de 1 mês. Esse rendimento, essa taxa aí é mensal, então o tempo é de 1 mês. Então, o ganho vai ser de R$ 2,80. Então, o montante dele vai ficar o que ele investiu, que é o capital, mais o que rendeu. Então, vai ficar 500 mais R$ 2,80, vai ficar R$ 502,80, ok? E o CDB? Mesma coisa, vamos calcular quanto que ele vai ganhar. A taxa aqui vai ser maior, o capital e o tempo é o mesmo, né? Ele falou que ele vai deixar o mesmo tempo nos dois. E aí, a taxa aqui vai ser de 0,876. Então, de juros, ele vai ganhar R$ 4,38. Agora, o seguinte, no montante, a gente tem que considerar o que ele vai ganhar, mas também tem que considerar o que ele vai pagar de imposto de renda. Porque no primeiro caso ele não pagava imposto de renda, no segundo ele paga. Então, aqui vai ser o capital mais os juros, menos o imposto de renda. O imposto de renda eu representei aqui com o IR, e ele é calculado não sobre o capital, mas ele é calculado sobre os juros, que é esse valor aqui que a gente calculou, que foi a quantidade que ganhou, porque ele estava essa informação no problema, estava 4% sobre o ganho. Então, vai ficar aqui 500 mais 4,38, né, que é o que ele ganhou, menos 4,38 vezes 0,04, que é esse 4%. Ele vai ficar aqui aproximadamente com R$ 504,21, ok? Então, o montante na poupança ia ficar R$ 502,80, o no CDB
ia ficar R$ 504,21. Então, vê aqui a aplicação. A aplicação mais vantajosa é aqui, o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21. Vejam que, se você não calcular com imposto de renda, muito provavelmente, deixa eu confirmar, muito provavelmente não, né? Tem aqui o valor caso você não calcule o imposto de renda. Então, se você errar isso, né, você provavelmente você marcaria essa aqui, que é a C, e aí seria a errada. Então, a resposta é a letra D. Por isso que é importante não esquecer. Vou dar uma parada aqui, a aula já tá longa. E aí eu volto na próxima aula corrigindo mais coisas, na parte 2.